Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos continuando com o nosso estudo do santuário. Hoje nós terminaremos a segunda parte do estudo da presença de Deus, a glória é dele, o Shekinah, se retirando, abandonando o lugar santíssimo, né, ou o santuário. Então nós vamos recapitular rapidamente o que nós estudamos na semana passada. E nós vamos principalmente hoje fazer uma conexão com a mensagem de Jesus, vinculada com uma profecia do profeta Daniel, e esse abandono do Shekinah, do santuário, para acontecerem julgamentos, né, sentenças pela soberania e misericórdia de Deus, né, para com os fiéis, para que seja demonstrado que o tempo de graça foi oportuno, todos receberam a oportunidade, e então Jesus se prepara para voltar, né? Será o último abandono do santuário, deixando sua função sumo sacerdotal para vestir as suas vestes de eh, anjo da vitória, né, Miguel? Então, nós vamos ler muito texto hoje, tá bom? Semana passada se foi muito, então hoje vai ser igual, muita Bíblia. Deixamos que a Bíblia se mostre, né? E as mensagens a gente faz apenas conexões e comentários, tá bom? Então, para que nós sejamos abençoados com esse estudo, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo e a Flávia vai orar por nós, por favor. Querido, bondoso Deus, obrigada, Senhor, por nos reunir mais uma vez nessa sala de estudos. Vamos estudar, Senhor, mais uma vez a Sua palavra. Vamos estudar sobre o assunto do santuário, Senhor. E queremos, ó Pai, com isso, nos preparar para a Sua segunda vinda, Senhor. Foi muito triste os motivos pelo qual o Senhor abandonou. O Senhor teve que retirar a Sua glória, Senhor, pelos nossos pecados. E queremos, ó Deus, sentir a Sua presença novamente, queremos conhecê-lo face a face, queremos gastar o nosso tempo eternamente contigo, Senhor. Nos abençoa neste estudo, nos abençoa o Johan, Senhor, que vai falar para nós, só abra a nossa mente, o nosso coração, que possamos praticar, Senhor, e dividir este conhecimento com outras pessoas, porque queremos estar junto a todos, Senhor, no céu, morando contigo eternamente. Perdoa os nossos pecados, nos abençoa, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Flávia. Muito bem. Essa ilustração, ela remete ao ano 70 depois de Cristo, onde ocorreu a destruição de Jerusalém. Nós falamos um pouco na semana passada com as palavras de Cristo, né? Deixando uma profecia registrada em Mateus 24. Foi um episódio marcante na história do povo de Israel. Infelizmente, a história do povo de Israel é banhada de julgamentos, momentos em que Deus permitiu que os seus inimigos atacassem o seu povo, ok? Então, nós vamos analisar essa história, ok? Eu estou vendo aqui a Maiara pela primeira vez, está nos visitando. Maiara está nos ouvindo? Consegue nos ouvir agora? Por enquanto não tivemos retorno. Se ela puder se comunicar pelo chat, a gente vai conversar. Muito bom. Seja bem-vinda conosco, tá bom, Maiara? Nós vamos conversar um pouquinho melhor no final do estudo. A gente está fazendo a gravação agora. A gente vai poder tirar suas dúvidas e tudo mais no final do estudo. Então, vamos para uma breve e rápida recapitulação, ok? Quem já assistiu o vídeo, parabéns. Agora estará tudo na mente, conectado com o estudo de hoje. Mas nós vamos recapitular rapidamente o que nós estudamos na semana passada, na sexta-feira, né, na nossa aula de reposição. Para que a Shekinah, a glória de Deus, abandone o santuário, ela primeiro se fez presente, né, no primeiro santuário do deserto. Então, o contexto foi muito rápido, bem simples aqui explicando. Deus propôs uma aliança com seu povo, entregou os 10 mandamentos. Israel aceitou esse, entre aspas, casamento entre
Deus e seu povo, eles fizeram uma aliança de fidelidade mútua. Então Moisés recebeu as dimensões do santuário e a liturgia, Israel construiu o santuário no deserto, e uma vez por ano, a cada ano, a Shekinah, a glória de Deus, se fazia presente no santuário, ok? É, Passou-se o tempo, Israel entrou em apostasia, infidelidade, idolatria, e por muitos séculos eles oscilaram entre as autoridades que eles tinham, ou juízes ou reis, conforme eles iam ao lado de Deus, o povo ia, às vezes muitas vezes os reis e os juízes iam contra os mandamentos de Deus, então o povo também incorria em pecados e idolatria. Ocorreram abominações dentro do santuário. Em resumo, a abominação é tudo que Deus detesta, entre aspas, né? Tudo que é pecado, porque isso vai contra o seu caráter, contra a sua lei. A Bíblia diz de que a lei de Deus é reflexo do seu caráter, pois ele é amor, né? Então, a sua presença abandonava o santuário e ela se detinha por alguns momentos, olhando para esse santuário com tristeza, e então ele levantava a sua proteção contra os inimigos, e então os inimigos atacavam. Como Daniel 1 diria, né? Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor e Babilônia destruiu a Jerusalém e o templo. Então, essa foi uma primeira destruição do templo de Jerusalém. É claro que aqui a gente pulou uma etapa, né, porque foi Salomão quem construiu o templo físico, não nós estamos falando mais do templo da tenda, né, montada no deserto, já estamos falando do templo de Salomão destruído pelos babilônios, ok? Então, Israel sofreu muito com esse exílio, com essas destruições. Eles se arrependeram e Esdras e Neemias contam a história da restauração de Israel. Deus tocou o coração do rei persa, Ciro. Então, Deus permitiu, através de um decreto, esse rei autorizou a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. Então, ele abençoou, Israel foi restaurado naquele local geográfico da Palestina. Eles reconstruíram o seu templo e depois do cumprimento das profecias de Miqueias e outros profetas, né? Jesus veio a este mundo encarnado e diferente das outras ocasiões, ele em pessoa, encarnado, se fez presente no templo que foi reconstruído. Esse templo era mais conhecido como o Templo de Herodes, ok? Então, por isso esse templo teve uma glória maior do que o Templo de Salomão, porque Jesus pisou naquele lugar, ok? Então, novamente, infelizmente, o povo de Israel entrou num novo ciclo de desobediência e infidelidade. Eles cometeram abominações no templo, entre elas, eles negociavam com o perdão dos crentes, né, dos judeus que buscavam cumprir a liturgia, então eles vendiam os cordeiros, as pombinhas, eles negociavam com dinheiro a fé das pessoas, muito parecido com o que ocorre hoje, né? E eles criaram uma barreira entre o pecador e Deus. Além disso, eles, assim como ocorreu no passado, e nós vimos, né, algumas das abominações dentro do santuário foram que os líderes de Israel, eles olhando para o sol, adoraram o sol. Neste caso, já na época de Cristo, os líderes de Israel, eles não fizeram o mesmo, mas eles colocaram um peso que o sábado não deveria nunca ter recebido. Multiplicaram o número de leis, fizeram é, da visão da salvação como guardar a lei. A salvação nunca consistiu em guardar a lei, né? Sempre nós somos ou fomos salvos pela graça, mediante a fé. Desde o momento em que um cordeirinho substituía pela fé, o pecador ele aceitava o perdão. Então sempre foi pela fé, pela graça mediante a fé, né? Então eles se desviaram por causa do inimigo. O inimigo sempre esteve de trás de todos esses enganos. Vocês conhecem a história do Evangelho, né? Então, na sua entrada triunfal,
ele olhando da colina do Monte das Oliveiras, assim como ocorreu nos textos anteriores que nós mostramos, né, Ezequiel, Jeremias, ele chorou sabendo e vislumbrando o destino que aguardava Jerusalém, por ter menosprezado os profetas, por ter eh, assassinado, entre aspas, o herdeiro, né, estou citando a parábola, né, do dono da fazenda que enviou seu filho aqueles que tinham arrendado aquela fazenda, eles mataram o herdeiro, achando que ficariam com a herança. Então, Jesus foi morto e depois de 30 e poucos anos da morte de Jesus, né, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi cercada pelos exércitos romanos, ocorreram dois sítios ou dois cercos, e então veio a segunda destruição do templo, né, por parte de Roma Imperial, os exércitos romanos, ok? Então, por que está aqui no fundo Jesus chorando, né? Ele percorreu como Deus, né, toda essa história com muita tristeza, com muito amor. A gente comentou de que ele perdoou mais de 790 vezes, uma vez para cada ano, das 70 semanas profetizadas pelo profeta Daniel. E eu trago aqui a cena, né, um momento muito triste, onde Jesus chorou. Então, Lucas 19, 41 e 44 diz o seguinte: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Eles estavam cegos, né? Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Então está aparecendo o quê? Um cerco, perceberam? E por todos os lados te apertarão o cerco, novamente a mesma palavra, e te arrasarão e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Essa semana, por coincidência, entre aspas, ouvi do pastor Rodrigo Silva, que quando num texto aparece, né, num contexto da cultura hebraica, que um homem chorava, não era um par de lágrimas, era um choro copioso, né, um choro intenso. Então, pensamos por esse contexto e por esse comentário que não foi apenas como esta ilustração que nós estamos vendo aqui, né? Jesus, de fato, se entristeceu, ele ficou muito triste por todo o tempo, né? Séculos e séculos de oportunidade para esse povo que deveria ter sido luz e bênção, e eles menosprezaram todos os seus profetas ao ponto de crucificar o nosso querido Salvador. Então, nós falamos sobre os 800 anos de apostasia, eles apedrejavam, matavam, menosprezavam, jogavam na prisão os seus profetas, né? O livro de Lamentações descreve todo esse sofrimento, Jeremias fala a respeito desse, Ezequiel fala a respeito da ação daqueles que sempre se mantiveram ao lado de Deus, né? Deus sempre teve um povo fiel e eles clamavam e oravam e intercediam pelos pecados que se cometiam em Israel. Então, tudo isso nos serve para entendermos que Deus tem o seu tempo e Deus tem chamados para seu povo. Uma vez que um tempo oportuno de graça para um determinado grupo termina, Deus chama um outro grupo para resgatar algumas mensagens, né? Nós estudamos isso há algum tempo. Quem tiver interesse, posso enviar um vídeo também sobre esses ciclos proféticos, como Deus vai de dois em dois chamando pares de profetas, ok? Então, nós vamos agora entender o que esse cerco de Jerusalém e o que o sítio, né, contra essa cidade tem a ver com o futuro, tá bom? Com tempos que ainda são futuros, inclusive para nós. Então, para isso, nós vamos ler, nós vamos usar muito os textos de Ellen White. Não sei se todos vocês já leram o livro O Grande Conflito. Todos os textos que nós vamos retirar daqui, de Ellen White, são do capítulo 1 do livro O Grande Conflito, ok? Para quem não conhece um pouco de Ellen White, nós sabemos que temos algumas visitas aqui. Nós, adventistas do sétimo dia, consideramos que ela tem o dom profético.
Eu posso enviar algum link também para você ficar, se ficar interessado, entender o que é dom profético, por que, aonde, quando ela surgiu, etc. Tá bom? Então, nós entendemos de que junto com a fé de Jesus, né, o dom profético e a guarda dos mandamentos são características da igreja dos últimos dias. Então, ela faz parte e completa as características da igreja verdadeira para os últimos dias. E vocês vão ver, né, que o que ela vai apresentar aqui são comentários dos textos de Mateus 24 e de Daniel, obviamente inspirada por Deus, e ao comentar ela faz profecias que obviamente ainda não se cumpriram, mas pelo contexto que nós estudamos em Apocalipse, né, já ficou essa série dos nossos estudos no passado, ela engrena e conecta de forma maravilhosa a tudo que nós já estudamos em Apocalipse, tá bom? Então, ela não está criando nada, entre aspas, novo, ela está comentando Apocalipse e Mateus 24 ao falar no capítulo 1 do grande conflito, o que a destruição de Jerusalém tem a ver com o choro de Cristo e o abandono da sua presença e a sua última passagem no templo de Herodes, tá bom? Então, esse é o primeiro texto dela. Grande conflito, né? Aqui, em abreviação, página 18. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém. Está comentando o texto de Lucas, né? Quando Jesus chorou. Por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. São as palavras-chave que o próprio Mateus disse, né? E o próprio Cristo, eles estavam cegos, então ela, com outras palavras, está dizendo a mesma coisa. A história de mais de 1000 anos do favor especial de Deus e de seu cuidado protetor, manifestos ao povo escolhido, estava patente aos olhos de Jesus. Nós continuamos. Não estou lendo todo o capítulo, mas só os pontos principais. Você pode ler e encontrar, né? No Google você coloca o Grande Conflito capítulo 1, você vai encontrar o PDF rapidamente. Página 19, ela diz: Jerusalém fora honrada por Deus acima de toda a terra. Sião fora eleita pelo Senhor que a desejara para a sua habitação. Lembram que a gente falou? E eu habitarei no meio de vós. Foi isso que Deus escolheu. E Jerusalém se tornou o local da Shekinah, onde o templo estava. Ali, durante séculos, santos profetas haviam proferido mensagens de advertência. Ali, diariamente, se oferecera o sangue dos cordeiros mortos, apontando para o vindouro Cordeiro de Deus. Ali, Jeová revelara sua presença na nuvem da glória sobre o propiciatório. Tudo a ver com o abandono da Shekinah do lugar santíssimo, né, do santuário. Continuamos. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido. Aqui ela começa a fazer uma projeção para o futuro. Na incredulidade e rebelião, e apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus, as desgraças de uma raça decaída, oprimindo-lhe a alma, arrancavam de seus lábios aquele clamor extremamente amargurado. Viu a história do pecado traçada pelas misérias, lágrimas e sangue humanos. O coração moveu-se-lhe de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra. Angustiava-se por aliviar a todos. Então, o que ele está nos dizendo, e a gente não consegue ver isso, né, no texto de Mateus, é que ele está também chorando pela aplicação futura que nós vamos fazer, uma destruição futura que virá ao mundo, não apenas pelos israelitas que sofreram a destruição de Jerusalém no ano 70, ok? Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. Quais foram os enganos? Uma abominação, desobediência contra a lei de Deus, né? Uma posição equivocada em relação ao sábado. É, o povo de Israel, que deveria guardar a lei de Deus,
né? Como exemplo, eles adoraram o Deus Sol no passado, Jeremias e Ezequiel conta isso, e na época de Jesus eles colocaram peso ao sábado como se o sábado pudesse salvar alguém. O sábado nunca salvou e nunca salvará alguém, mas é reconhecimento da autoridade e que Deus criou o mundo, né? Então, o grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem a lei de Deus. Então aqui ela já faz um comentário que é confirmado, né? Na verdade, ela está confirmando o que Apocalipse diz. Apocalipse, não nós estamos estudando, só estamos resumindo o nosso estudo anterior, que no futuro o selo de Deus será deixado de lado pela humanidade e a marca da besta seria colocada no lugar, né? E nós falamos sobre essa questão e vamos comentar um pouco melhor quando for assim oportuno, nos próximos slides. Então, fundamento de seu governo do céu, no céu e na terra. O que que é o fundamento? A sua lei, né? Então, os preceitos de Jeová seriam desprezados e anulados. Milhões na servidão do pecado, escravos de Satanás, condenados a sofrer a segunda morte, recusar-se-iam a escutar as palavras de verdade no dia de sua visitação. Terrível cegueira, estranha presunção. Você pode entender hoje também que o mundo está cego ao que muito em breve pode acontecer quando Jesus voltar, é, e ao mesmo tempo ele presume, né, assume um dito conhecimento que nunca esteve tão disponível quanto hoje no nosso tempo, com os acessos à internet que nós temos. Então, nunca houve tanta informação disponível à disposição da humanidade, mas nunca houve um tempo de falta de conhecimento, mesmo tendo a informação disponível para cada um de nós, né? Então, esse tempo já estamos vendo vislumbres desse momento que vai ser mais intenso. Página 25. Com a subversão de Jerusalém, os discípulos associaram os fatos da vinda pessoal de Cristo em glória temporal, a fim de assumir o trono do império do universo, né, castigar os judeus impenitentes e libertar a nação do jugo romano. O Senhor lhes dissera que viria a segunda vez. Daí, com a menção dos juízos sobre Jerusalém, volveram o pensamento para aquela vinda, a segunda, né? E como estivessem reunidos em torno do Salvador sobre o Monte das Oliveiras, lembram que no texto, quando nós vimos os dois ciclos, né? As duas vezes que a Shekinah abandonou o santuário, o Monte das Oliveiras apareceu em cena. Eles perguntaram: quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então aparece aqui em cena um capítulo, alguns textos desse capítulo que nós vamos ler, ok? O discurso de Cristo em Mateus 24 em relação aos sinais que ocorreriam antes da sua segunda vinda, ok? Então, o futuro estava misericordiosamente velado aos discípulos. Porque se eles enxergassem como Jesus enxergava, né, com a sua sabedoria e onisciência, eles ficariam apavorados, talvez frustrados, porque entenderiam que isso demoraria muitos anos e isso trairia talvez desânimo. Então, Deus, na sua misericórdia, permite que ao longo das eras, cada um de nós possamos assimilar a verdade conforme ele permite, e se você está aqui hoje, né, é porque você tem esse desejo e porque Deus sabe que você já é capaz de assimilar as verdades que você está aprendendo aqui com a série do santuário, ok? Então a mesma coisa vai ocorrer com a sua igreja. Tem verdades que nós precisaremos entender pouco antes da segunda vinda de Jesus, para que muitos de nós abandonemos o engano, ok? Então, o que está dizendo aqui? Houvessem eles, naquela ocasião, compreendido perfeitamente os dois terríveis fatos, né? Os sofrimentos e morte do Redentor e a destruição de sua cidade e templo teriam sido dominados pelo terror. Cristo apresentou diante deles um esboço dos importantes acontecimentos a ocorrerem antes do final do tempo. Suas palavras não foram então completamente entendidas, mas
a significação ser-lhes-ia revelada quando seu povo necessitasse da instrução nelas dada. A profecia, a profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Essa parte é muito importante, ok? Então ele falou qual profecia? Aqui está em Mateus 24. Então ele está dizendo assim: a profecia de Mateus 24 tem dupla aplicação, duplo significado, ok? Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Ou seja, e isso nós podemos conectar com o santuário. Jesus hoje se encontra no lugar santíssimo, lá no céu, intercedendo por nós e realizando o julgamento. Quando essa ação terminar, terminará o tempo de graça, e ele, pela última vez, abandonará o santuário celestial. E vai ocorrer o quê? Derramamento das pragas, o tempo de graça termina, tudo que a gente já estudou em Apocalipse. Então percebem que os mesmos eventos, julgamento, né, contra o povo de Israel moderno, contra o mundo, tudo isso vai se repetir e um último cerco pelos inimigos do povo de Deus vai ocorrer, né? E um ataque contra o povo de Deus vai ocorrer no futuro. Então, o que ele está dizendo é, nos sinalizando a maneira que estamos direcionando o estudo, esse cerco, esse sítio de Jerusalém, representa igualmente o que vai ocorrer no futuro, antes de Jesus voltar. Ok? Por isso, nós vamos agora comentar, então, nós vamos recapitular muito rapidamente como foi o cerco de Jerusalém, em que consistiu, que detalhes históricos nós podemos usar para entender que haverá uma projeção futura desses detalhes, ok? Para um tempo futuro. Então, vamos usar as próprias palavras de Cristo que se encontram em Mateus 24, versículos 15 e 16, e em Lucas 21 também tem o mesmo comentário de Lucas, tá? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Aos que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Ok? Então, uma primeira aplicação é para os judeus que, quando eles forem ver o quê? Uma abominação que trará ou que provocará uma desolação ou uma assolação, que o profeta Daniel falou, então os que estiverem na Judeia, era para eles o quê? Fugirem. Não com o mesmo, no aspecto geográfico, não em Jerusalém, não com os mesmos elementos literais que estamos lendo aqui, mas no futuro haverá uma aplicação usando os mesmos símbolos. Nós vamos explicar melhor daqui a pouco, tá bom? Então, Ellen White comentando esse texto, ela diz assim: quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, é, por que que ela comenta isso, né? Se vocês fossem pesquisar, vocês vão descobrir de que a Terra Santa não era considerada apenas, era toda a Palestina, obviamente, né? Se conhece pela cultura geral, mas o lugar santo que está sendo dito aqui, no texto de Mateus, ele não é apenas dentro dos muros de Jerusalém. Havia um raio fora dos muros de Jerusalém que se considerava Terra Santa. Ok? Então, as pessoas que na época da Páscoa se aproximavam da capital de Israel, Jerusalém, elas já consideravam extramuros, a uma certa distância, o local como sendo santo, sagrado, tá bom? Não apenas dentro dos muros, e não apenas o templo, tá? Então, os seguidores de Cristo deveriam achar segurança e o quê? Vendo esse sinal de quê? De que os símbolos dos romanos, o que ele está fazendo é comentando, né? É como se ele estivesse colocando como um sinônimo. O que que equivale à abominação da desolação? Quando os símbolos idolátricos, idolatria é abominação para Deus. Os romanos seriam o quê? Os inimigos que atacariam Jerusalém.
Então, esse comentário está dizendo, olha, a abominação da desolação está envolvida com o quê? Com Roma e com a idolatria, ok? Então, os seguidores de Jesus, de Cristo, deveriam achar segurança fugindo. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. Por toda a terra da Judeia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Aquele que acaso estivesse no telhado não deveria descer à casa, mesmo para salvar os tesouros mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos não deveriam tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior, posta de lado enquanto estavam a labutar no calor do dia. Não deveriam hesitar um instante, para que não fossem apanhados pela destruição geral. Não sei se vocês perceberam, né? Eu coloquei aqui neste título o primeiro cerco, porque a história conta de que houveram dois cercos. E o interessante é que quem não é crente, ele pode até falar assim, mas espera aí, não deu tempo de nada? Jesus está dizendo que não daria tempo de nada? Mas se houveram dois cercos, então os judeus, os cristãos que acreditavam em Jesus, eles poderiam ter tempo de ter voltado para casa, pegar a roupa, pegar algum tesouro que tinha na casa, algum bem, né? Mas não podemos esquecer de que esse contexto todo indica que tudo que isso que está sendo mencionado não deveria ter valor aos olhos desses crentes para poder o quê? Salvar a sua vida em obediência ao mandamento de Deus, de Jesus, né? Fujam para não morrerem no cerco, ok? Porque houveram dois cercos, tá? Então, quando nós nos aproximamos, nós fazemos a conexão da maneira que a gente está mostrando aqui, né? É a abominação desoladora está conectada com o cerco de Jerusalém por um poder romano que estará no futuro com uma força que hoje ainda não recuperou, ok? Quando nós estudamos Apocalipse, nós vimos de que é, a besta de Apocalipse 13 é representada, uma das suas cabeças, como Roma papal. Por coincidência, entre aspas, né, Daniel 2 nos mostra que depois de Roma imperial, né, Roma imperial que destruiu o templo de Jerusalém, nesses dois cercos, ela mudaria de fase e ela se tornaria nos últimos dias numa versão papal. Os Césares foram substituídos pelos papas. Hoje, esse poder ainda não recuperou, porque ele foi ferido de morte, conforme nós estudamos em Apocalipse 13. Mas ele está recuperando, se recuperando dessa ferida, e ele, assim que conseguir recuperar essa força, ele vai poder, unindo a política, perseguir aos santos, aos filhos de Deus, tá bom? Então, quando tudo isso se cumprir, da maneira que nós estudamos em Apocalipse, esse poder vai criar um cerco contra não Jerusalém física, não Jerusalém a capital de Israel que vocês conhecem, não, contra o povo de Deus, porque Jerusalém não se, o povo de Deus não se encontra mais em Israel, o povo de Deus se encontra no mundo inteiro, porque Paulo, os gentios, né, a pregação foi para o mundo inteiro, o evangelho chegou ao mundo inteiro, tá? Então, esse cerco não é geograficamente como nós estávamos estudando até aqui, tá bom? Então, voltemos para o que diz Miqueias, né? Para fazer essa conexão futura também. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. Ou seja, os líderes de Israel abominam o juízo e pervertem o que é direito. Ou seja, os líderes das igrejas no futuro vão o quê? Vão abominar o juízo e vão perverter o que é direito. Edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Parece que Miqueias está falando uma profecia para o nosso tempo. Existem nas nossas igrejas, né,
pastores que fazem profecias e falam coisas que o povo gostaria de ouvir em troca de dinheiro, em troca de dízimo, e ainda eles dizem: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobreviverá. Esse mesmo espírito que no passado esteve nos líderes do povo de Israel, estará presente nos líderes das igrejas que nós conhecemos como cristãs, ok? Então, vamos adiante. Durante quase 40 anos depois que a condenação de Jerusalém fora pronunciada por Cristo, retardou o Senhor os seus juízos sobre a cidade e a nação. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os que lhe rejeitaram o evangelho e assassinaram o filho. A parábola da árvore frutífera, que nós analisamos semana passada, né, representa o trato de Deus para com a nação judaica. Fora dada a ordem: cortar, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Então, essa sentença vai se repetir no futuro, ok? Deus está concedendo ao mundo inteiro um tempo longânimo, um tempo de graça. Antes de Jesus voltar, esse tempo vai terminar. E se vocês concordarem comigo, né, desde que Jesus morreu até os nossos dias, passaram mais de 2000 anos de oportunidades de arrependimento. Aí nós vimos guerra, Primeira, Segunda Guerra, pandemia, e as pessoas despertam para a necessidade de buscar a Deus, estudam a Bíblia, conhecem a Jesus, mas parece que muitas não se interessam, preferem uma opção do ateísmo, abandonam as nossas igrejas e elas preferem seguir os seus caminhos. Porém, Deus não vai perdurar pela eternidade com esse tempo de oportunidades. Assim como foi no passado, Deus também vai dar um fim à história da humanidade e vai resolver logo o grande conflito, né? Quando Jesus voltar, ok? Então, vejam o que ocorreu naquele tempo. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Por quê? Porque eles obedeceram. Cristo fizera aos seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam. Ok? Então, é interessante que quem viu o primeiro cerco, viu os estandartes idolátricos romanos, viu os soldados romanos ao redor, né, pouco além dos muros, viram que eles estavam já pisando Terra Santa, eles eh, fugiram quando esse primeiro cerco se retirou, tá bom? Porque aí vem a pergunta: como é que eles fugiram se o cerco estava lá? Como houveram dois, quando esse primeiro cerco se retirou, eles puderam obedecer e eles fugiram, ok? É, creio que é oportuno comentar o que ocorreu naquele momento. O imperador chamou o general que estava cercando Jerusalém, e como ele estava em batalha em outra região, ele precisou daquelas tropas. E por providência divina, essas tropas se afastaram de Jerusalém e foram dar apoio, conforme a ordem do imperador, e esse general obedeceu à ordem, de maneira que a cidade estava livre para quê? Para entrar e sair. Os cristãos, tendo visto aquele sinal, eles fugiram. E os que ficaram, eles falaram: nada aconteceu, eles estão com medo de nós, sabem que a cidade e o muro é intransponível, eles fugiram, estão com medo, não vão voltar. E continuaram a sua vida, até que veio um segundo e devastador e final cerco, tá bom? E é isso que a história conta. Então vejam, depois que os romanos, sob Céstio, ele dá o detalhe, né? Ela dá o detalhe do nome do general. Cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco. Eu já dei os detalhes como se deu esse abandono inesperado. Quando tudo parecia favorável a um ataque imediato, os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar. Quando o general romano retirou as forças,
retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Entretanto, a misericórdia e a providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem do seu próprio povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes, e agora se pronunciou a todos oportunidade para obedecer o aviso do Salvador. O interessante é que, olha só aqui, o próximo texto. Na ocasião do cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E assim os cristãos em todo o país puderam escapar sem serem molestados. Qual é a deixa que está sendo colocada aqui para nós? No futuro, é bem provável que na época da festa dos tabernáculos, conforme o calendário judaico, ocorrerá esse primeiro cerco que nós vamos explicar em que vai consistir nos últimos dias, ok? Então, o santuário está dando dicas proféticas de maneira indireta para o momento em que esse cerco vai ocorrer, tá bom? Vamos adiante. O mouse ficou lento. Então, vamos para o segundo cerco, tá? O general Cécio se retirou, passou um tempo, e eles voltaram porque o imperador queria tomar a Palestina. E Jerusalém estava ali, atrapalhando os planos dos romanos, então eles tinham que vencer os judeus e ir à sua capital. Então ocorreu um segundo cerco, ok? Então, terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. A história confirma isso, né? O historiador Flávio Josefo, entre outros, né, historiador judeu, ele confirma tudo que Ellen White está dizendo. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, ou seja, nova dica para nós. Um segundo sítio deve ocorrer por ocasião da Páscoa no calendário judaico, conforme nós já estudamos essas festas, né? A festa dos tabernáculos e a festa da Páscoa. Quando milhões de judeus estavam reunidos dentro dos seus muros, suas provisões de víveres, que a serem cuidadosamente preservadas, teriam suprido os habitantes durante anos, tinham sido previamente destruídas pela rivalidade e vingança das facções contendoras. O que vai ocorrer então no futuro? Vai haver uma divisão dentro do povo de Deus. Percebem? Quantas igrejas protestantes hoje existem no nosso meio? Quantos grupos saíram da nossa igreja para formarem movimentos diversos? Quantas denominações ou quantas igrejas se criam a cada dia aqui no Brasil, né? Então, essa divisão, ela terá os seus resultados quando o inimigo futuramente também preparar o ataque contra o povo de Deus. E agora experimentaram todos os horrores da morte à fome. Então vai ocorrer o quê? Fome. Milhares pereceram pela fome e pela peste. A afeição natural parecia ter desaparecido. E é interessante que antes da pandemia, ninguém prestava atenção ao que Mateus 24 dizia, né? Um dos sinais seriam, antes da volta de Jesus, seriam as pestes, né? As epidemias, as pandemias. A fome já ocorreu, mas ainda voltará com maior intensidade no futuro, ok? Então, estamos comentando um pouco de Mateus 24, nós vamos ler um pouco desses textos também. Mas o que está dizendo aqui é o seguinte: quando o cerco chegou, não poderiam entrar alimentos para alimentar os habitantes, e muito menos as pessoas saírem para fugir. Então, o cerco durou meses e meses, de maneira que os alimentos acabaram devido a essas facções, essa divisão, e eles começaram a quê? A procurar comer tudo que tinham ao seu alcance. Maridos roubavam da sua esposa e esposas do seu marido. Viam-se filhos arrebatar o alimento da boca dos seus pais idosos. As mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Ela pegou e copiou o que está em Lamentações 4:10.
E os historiadores confirmam esses horrores por ocasião da destruição de Jerusalém. Foi terrível, terrível mesmo. Os chefes romanos esforçaram-se por infundir terror aos judeus e assim fazê-los render-se. Os prisioneiros que resistiam ao cair presos eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Ou seja, quem não aguentava ficar de fome e não era submetido a esses horrores, eles fugiam pelo muro. Então os romanos faziam tudo isso, tortura, açoite e crucifixão para os que estavam dentro da cidade poderem ver e se entregarem, ok? Centenas eram diariamente mortos desta maneira. E essa horrível obra prolongou-se até ao longo do vale de Josafá e no Calvário se erigiram cruzes em tão grande número que mal havia espaço para mover-se entre elas. De tão terrível maneira foi castigada aquela espantosa maldição proferida perante o tribunal de Pilatos. O seu sangue cairá sobre nós e sobre nossos filhos. As palavras de Caifás e os sumos sacerdotes, né, o sangue de quem? O sangue de Cristo inocente cairia sobre eles e os seus filhos. Eles mesmos proferiram uma sentença contra suas atitudes quando Jesus morreu, né? Então vejam, Tito precipitou-se para o local, seguido de seus generais e legionários, e ordenou aos soldados que apagassem as labaredas. Suas palavras não foram atendidas. Em sua fúria, isso já quando não tinha mais como sustentar, né? Eles invadiram, abriram as portas e eles entraram, tá bom? Os soldados já entraram dentro da cidade. Então, em sua fúria, os soldados lançaram tochas ardentes nas salas contíguas ao templo e com a espada assassinavam em grande número os que ali tinham procurado refúgio. O sangue corria como água pelas escadas do templo abaixo. Milhares e milhares de judeus pereceram. Acima do ruído da batalha ouviam-se vozes bramando: Icabode, foi-se a glória. A glória de Deus não estava mais no templo. Jesus já tinha sido morto e Deus já tinha levantado a sua proteção sobre essa nação pecadora. É interessante que foi esse fogo que queimou o ouro e tudo que era de valor desse templo, e esse ouro derretido foi para entre os tijolos e os de pedra, né, gigantescos que compunham o muro, o templo de Jerusalém. E depois dessa destruição toda, os homens, eles queriam retirar novamente esse ouro e por isso eles retiraram pedra sobre pedra e ali se cumpriu o que Jesus tinha profetizado, ok? É, eles viram como, quem viu isso depois, né? Eles se retiraram Eles retiraram todas essas pedras sobre pedras, e então eles puderam entender que Jesus tinha feito uma profecia que se cumpriram, tá bom? Então, tudo isso foi terrível. Vejamos na sequência o que está escrito aqui. Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada e permitiu-se a Satanás dirigi-los segundo a sua vontade. Triste, né? As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre os que se rendem ao seu controle. Muito triste tudo isso que nós estamos estudando. Mas é necessário porque tem verdades que nós precisamos entender daqui, tudo isso que nós estamos lendo. Não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção que gozamos. Isso é hoje aplicado para nós. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. O Espírito de Deus persistentemente resistido é, afinal, retirado do pecador. E então, poder algum permanece para dominar as más paixões da alma, e nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a
todos os que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que recairá sobre o culpado. Eu me abstenho de fazer os meus comentários, mas vejam quão fortes são essas palavras. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento. O próprio comentário de Mateus, né? O que ele está dizendo, Mateus 24, e a destruição terão um cumprimento futuro, do qual naquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calçou a pés a sua lei. Calcou, perdão, a pés a sua lei. Mas naquele dia, bem como na ocasião da destruição de Jerusalém, livrar-se-á o povo de Deus. Qual é a promessa? Nós podemos confiar, não é? Cenas terríveis vão se repetir, não de maneira literal, mas muito semelhante, mas nós podemos confiar no poder de Deus, no seu livramento. Livrar-se-á o povo de Deus. Tem muitas promessas maravilhosas de livramento para os justos. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos, é como se tivesse Isaías, né, o Apocalipse do Novo Testamento, dizendo: todos os que estiverem selados, tiverem recebido o selo de Deus, todos os que estiverem o seu nome escrito no livro da vida, né, serão libertos. Cristo declarou que virá a segunda vez para reunir a si os seus fiéis. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos seus. Mateus 24, 30, 31. Assim como ele preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final. E lhes deu sinais de sua aproximação para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. O que Deus está fazendo hoje, então, está nos dando uma mensagem para a nossa proteção, para todos aqueles que estão buscando entender a vontade de Deus para os últimos dias, para quê? Para que possamos fugir da ira vindoura. Então, declara Jesus: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações. Ok? Então, qual será o sinal para o povo de Deus? Vamos olhar para o passado. O passado vai nos dizer e deixar claros sinais de como de fato vai ser essa última aplicação. Primeiro cerco, segundo cerco contra o povo de Deus, a Shekinah abandona o santuário celestial e termina o tempo de graça e são derramadas as pragas, né? Ok? Nessa ordem, precisamos entender o que significam esses símbolos do passado. Se no passado os símbolos idolátricos de Roma constituíram um sinal, no futuro também os símbolos idolátricos de Roma se constituirão um sinal, tá bom? Vocês estão vendo aqui que esses escudos têm símbolos de águias? Eu vou mostrar uma foto melhor, tá bom? Quando nós lemos no estudo passado, e vale a pena você dar uma olhada, quais textos do Antigo Testamento representam que nos ataques da Babilônia, né, e do primeiro sítio romano, as águias apareceram como sinal e como símbolo desse cerco que se estabeleceria contra o povo de Deus, ok? Então, por isso que eu coloquei intencionalmente essa ilustração. Quando, pois, estamos lendo de novo, né? Virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia
fujam para os montes. Ok? Então aqui nós vamos fazer alguns comentários. Mateus 24, ele fala da destruição de Jerusalém. O livro, O Grande Conflito, no primeiro capítulo, como estamos lendo, também fala da destruição de Jerusalém. Então, o Grande Conflito é o comentário de luxo de Mateus 24 para nos dar a mensagem e a clareza do que nós estamos falando, tá bom? Então, qual é a ordem cronológica que nós enxergamos em Mateus 24? Se nós passarmos rapidamente nos textos, nós não vamos ler Mateus 24 inteiro, né? Mas vejam aqui, versículos 6, 8 a 10. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, que é mistério que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. As guerras não são o sinal, são prelúdios, né? Dos sinais. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, uma conjunção, né? Vós hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, conexão, né, cronológica, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Você se lembra daquelas divisões das facções, né? E uns aos outros se odiarão. Próximos versículos, 14 e 16. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o Espírito Santo será derramado, o evangelho será pregado, e o engano vai se preparar, vai atingir o seu ápice quando? Quando virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Ok? Ainda avançamos, versículos 19, 21 a 23. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde do princípio do mundo até agora. Esse versículo não é tanto para Jerusalém no ano 70, é para o tempo futuro. Não haverá um tempo, né, tão terrível quanto o futuro, que está sendo descrito aqui. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Misericórdia de Deus, né? Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Qual é, então, aqui sublinhamos, né, o grande sinal? Qual é a abominação da desolação futura? Qual foi a abominação da desolação no passado? Vocês se lembram? Quando o povo, os líderes da nação de Israel, quando a igreja dos últimos dias se inclinarem olhando para o Oriente e adorarem o sol, ok? No ano 70, como resultado do sábado sobrecarregado de leis, né? Porém, no futuro, ocorrerá o quê? Um ataque contra a lei de Deus e a lei de Deus será pisoteada. E como conforme nós iniciamos o comentário, né? O sábado se constitui no selo de Deus e a marca da besta se constitui na guarda do domingo. Então, isso é o que está escrito em Apocalipse 13. Estou resumindo o nosso estudo de mais ou menos 3 horas, né? Em 3 episódios. Se você não ouviu esse estudo, vale a pena dar uma olhada no nosso canal. Então, já que no futuro a guarda do sábado ou do domingo vão se constituir no desfecho e no grande conflito da adoração, e como no passado o sábado também foi pisoteado pelo seu povo, no futuro muitos abandonarão a igreja e aceitarão a proposta do governo mundial guardando o domingo. E muitos abandonarão Babilônia e se achegarão à igreja verdadeira e guardarão o sábado verdadeiro e se salvarão. Ok? Então, assim como foi no passado o sábado, no futuro também o sábado será e definirá
o sinal para os últimos ataques da cabeça que terá a sua ferida curada. Por isso aqui nós voltamos a trazer todo o simbolismo de Babilônia, Roma papal, a Babilônia como confusão generalizada, né? Proferindo um ataque contra o povo de Deus, tá bom? Então, essa a adoração, ou o sábado, o dia de Deus, que nos lembra que Deus nos criou em 7 dias, ou o domingo, o dia de guarda definido por uma autoridade papal e não autorizada pela Bíblia por Deus, né? É, será o desfecho da decisão de toda a humanidade. Ou muitos enganados por um sistema global, né, que vai tentar cuidar dos valores da família, do meio ambiente, do planeta, da economia, no dia mais conveniente para todos, que será o domingo, ou os filhos de Deus reconhecerão que a bandeira de Deus não deverá ser pisoteada, né, e o sábado deverá ser guardado, ok? Então, por isso que é, a lei que vai definir como sendo o domingo, como um dia de guarda, será o sinal do primeiro cerco, ok? Então, quando nós estudamos Apocalipse, nós estudamos também que haverá uma nação que fará aliança com o papado e que através dessa nação o papado levará o engano para o mundo inteiro, porque ele sabe que essa nação, os Estados Unidos da América, né, se constitui como o país líder, né, que lidera a ONU, que lidera os países ocidentais, os países mais poderosos da Terra. Então, por, entre aspas, coincidência, né, eu coloquei aqui à esquerda uma reprodução do que ia nos escudos de Roma, ok? Percebem que a águia é o centro, né, desse simbolismo aqui, assim como os textos que nós vimos no estudo da semana passada, e se encontravam nos escudos dos romanos. Quando você examina a simbologia dos Estados Unidos, você encontra também a águia, ok? Como símbolo nacional, você encontra outras simbologias ocultistas, você encontra simbologias do satanismo, ok? O olho que todo vê. Aqui vocês percebem a águia aqui? A águia, os lauréis, as folhas, toda a simbologia é idêntica. Por quê? Porque os fundadores dos Estados Unidos, eles escolheram símbolos romanos para estabelecer a sua nação. O inimigo estava por trás também, né? Conhecendo as profecias de Apocalipse, ok? Então, se a gente for entrar em detalhes, né? Tem muita simbologia inserida ali, muita coisa de fato faz coincidência com o que nós estudamos, muita gente atribui a números, o 13, né? A números da numerologia iluminista, ok? Então, passamos muito rapidamente por isso, né? Não é o foco do nosso estudo, mas o fato é que não é pela analogia, pela numerologia da nota de US$ 1 que nós vamos tirar essa conclusão, não é? É a simbologia de Apocalipse que nos leva com muita segurança a descrevermos que os Estados Unidos farão todo esse esforço de liderar o mundo. Não é, como eu disse, não é, isso aqui é apenas uma ilustração, só para mostrar o efeito das águias, tá bom? As águias voltando à cena. Mas quem nos dá muitos detalhes é o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse vai nos mostrar em Apocalipse 13 uma besta que surge da terra, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e uma das suas cabeças se recuperará de uma ferida de morte. E existe uma segunda besta que surge da terra, que tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como dragão, né? Os Estados Unidos se definem como o juiz, o policial do mundo, mas eles tomam ações bélicas, né? Estratégicas para continuar no poder e na hegemonia mundial, como líderes bélicos, econômicos, né, influenciadores do mundo. Esses dois poderes farão aliança, e como Apocalipse 17 diz, né? Essa igreja assentada nessa besta, de uma das suas cabeças, voltará a jogar águas de perseguição contra o povo de Deus. E o que Ellen White vai fazer aqui, agora, e esse é o texto central da aplicação futura que nós estamos mostrando aqui, ela diz o seguinte: não está longe o tempo
em que, como os primeiros discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Assim como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos foi o sinal de fuga para os cristãos da Judeia, a assunção do poder por parte de nossa nação, quem? Os Estados Unidos, né? Então, quando os Estados Unidos subirem e assumirem poder, né? No decreto que impõe o sábado papal, será um aviso para nós. Vocês estão percebendo que Ellen White está dizendo: olha, a lei dominical nos Estados Unidos se constituirá um sinal para os filhos de Deus para abandonarem as cidades. Será então a hora de deixar as grandes cidades, preparando-se para deixar as menores, para asilos em lugares isolados entre as montanhas. Qual é o sinal então para deixar as grandes cidades? Quando a lei dominical sair nos Estados Unidos. Hoje é tempo da gente tomar provisões para que, quando isso ocorra, de fato nós já consigamos estar com alguma moradia no campo, ok? Existem livros e conselhos muito oportunos de Ellen White para esse preparo também, tá? Então, o que nós queremos aqui deixar de mensagem, e aqui nós terminamos o nosso estudo hoje. Num futuro em breve, nós ainda veremos muitas abominações ocorrerem na igreja. A infidelidade, ela vai, e o esfriamento de Laodiceia, né, tal qual nós a conhecemos, e hoje já começa a se ver o quê? Em muitas latitudes do mundo, nós vemos o dom profético de Ellen White sendo negado. E aqui creio eu que, por uma última vez, Jesus chorará de tristeza por tudo que ainda vai ocorrer no mundo e ele abandonará o santuário celestial. Então, Babilônia, Roma papal, levantarão junto com os Estados Unidos uma lei dominical e, posteriormente, né, a lei dominical se constitui num primeiro cerco, um segundo cerco e definitivo, e não de não poderá mais se fugir, ocorrerá um segundo decreto, um decreto de morte. Primeiro os Estados Unidos, uma lei dominical, essa lei dominical chega ao mundo inteiro, se propaga através de uma crise vindoura, né? E depois um decreto de morte para matar todos aqueles que não se submetem ao sistema, que vai guardar o domingo, vai guardar o planeta da, do meio ambiente, dos valores. E quando as catástrofes, o princípio de dores começarem a se intensificar, o mundo inteiro dirá: Deus está nos castigando. Precisamos nos unir mais do que nunca numa única religião mundial. Precisamos acabar com todos aqueles que se negam a fazer parte dessa adoração a Deus para aplacar a sua ira. Então eles correrão atrás, através de um decreto de morte mesmo, contra os filhos de Deus. Mas nenhum filho de Deus será morto, porque nenhuma das pragas atingirá os filhos de Deus pela promessa que ele tem. Então, em que vai consistir a nossa salvaguarda? Em obedecer aos conselhos de Deus que nós estamos vendo sendo descritos nesse estudo, nos textos de Ellen White, Mateus 24, Apocalipse, porque logo em seguida vai chegar o quê? Os anjos virão e separarão o trigo do joio, e o joio será lançado para o fogo. E as pragas serão derramadas, e Jesus voltará para entregar o galardão para os filhos obedientes dele. Que Deus nos abençoe para que nós não sejamos desobedientes, infiéis, e muito menos nos assustemos com esse tipo de mensagens, porque é um assunto muito triste, um assunto desafiador, é um assunto não simples de falar, muito menos de compartilhar. Uma prova disso é que, por exemplo, nós começamos nosso estudo com 13 pessoas e agora nós temos 8. Não sei quantas pessoas vão assistir essa gravação. É um assunto que a gente não ouve falar nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos. Nós não ouvimos falar isso dos nossos pastores, nossos líderes. Há para tudo isso um motivo. Mas a verdade é que essa é a mensagem
para o povo de Deus que será liberto do que ainda vai acontecer. A história vai se repetir como muitas das outras vezes, e nós não podemos, conhecendo tudo isso, cair na mesma repetição num último e final ciclo. Por isso, nós precisamos pedir perdão a Deus, porque talvez até hoje temos negligenciado o tempo de graça da sua misericórdia, e em lugar de nos prepararmos, de levarmos o evangelho, de pregarmos, de cuidar da nossa família, da nossa igreja, etc., nós temos dedicado a outras coisas que o mundo se dedica. Que venhamos a orar, né, por todos aqueles que ainda não conhecem essas verdades, que possamos compartilhar, para que mais pessoas possam tomar uma decisão, para que quando o cerco chegar, nós possamos fugir e nós possamos permanecer seguros. Que Deus nos abençoe. Nós vamos terminar com uma oração. Querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pelos conselhos de Cristo em Mateus, pelos comentários proféticos de Ellen White a respeito desses episódios futuros, que nós possamos estudar o livro de Daniel, entendendo esses períodos proféticos que conectam os dois cercos, que possamos obter do teu Santo Espírito o poder para não incorrermos nos pecados. Te pedimos misericórdia, pedimos perdão, suplicamos, Senhor, a tua unção, preparo para esses dias que ainda virão. Que não menosprezamos de maneira nenhuma o tempo de graça que é otorgado para cada um de nós. E quando nós ainda temos possibilidade, saúde, forças para estudarmos a tua palavra, que, Senhor, o façamos com intensidade. Abençoe cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está ouvindo essas mensagens, que essas verdades possam ser compartilhadas para que mais pessoas possam entender que o Senhor é bom, justo e misericordioso. Te agradecemos por tudo e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.